exemplo, né? Acho que o Brasil, assim, em muitos países já aconteceu, né? Quando a gente fala de transformação digital. Acho que o Brasil está acontecendo agora. Por isso que eu acho que o tema é muito relevante, né? É, a gente ainda tem muito que melhorar a infraestrutura, principalmente, né? Melhorar em quantidade de gente trabalhando com ferramentas digitais, que a gente tem pouco. Você vê qualquer vaga que abre para trabalho específico, né, na área de alta tecnologia, normalmente se demora muito, as empresas reclamam que demoram muito para conseguir preencher. Tá certo que o profissional vai falar assim, não, eu também quero pagar uma miséria, tal, tem sempre essa discussão, né, isso é óbvio, né? Mas, de qualquer forma, é muito difícil. Se você perguntar a qualquer departamento de recursos humanos dessas empresas grandes ou médias, né, Uhum. falar sobre qual o profissional mais difícil de encontrar hoje é o profissional que lida com alta tecnologia, que é extremamente necessário para ter a transformação digital. Com certeza. A demanda é muito maior do que a capacidade de oferta, e enquanto a gente não tiver oferta, a gente não consegue concorrer com os outros países. É. Sim, e o pessoal que está entrando, a gente está fazendo um contexto aqui bem rapidinho, a gente vai fazer uma outra contextualização também, mas o Brasil ainda enfrenta algumas dificuldades relacionadas à infraestrutura, né? Se a gente pega países mais desenvolvidos, né? Então, Sim. isso... Mas quando a gente fala de transformação digital em países desenvolvidos, assim, já está batido, já foi, né? Já foi essa época, vamos chamar. A gente tem algumas coisas também que não são tão fáceis nem lá fora, né? Algumas funções, por exemplo, mais voltadas para a área de inteligência artificial, nem nos países mais desenvolvidos eles não têm mão de obra suficiente, tanto que muitas vezes eles vêm buscar aqui, né? Vão buscar em países como o Brasil pessoas que tenham se não tem o conhecimento, tem pelo menos um potencial muito grande. Até porque esses países são locais onde a população envelheceu, e normalmente quem se dedica a trabalhar nessa área dessas altas tecnologias é o jovem. E aqui a gente tem bastante jovens sem formação específica, mas tem a mão de obra disponível para aprender e realizar as atividades que têm que ser feitas, né? Exato. Bem, professor, acho que vamos começar já o nosso bate-papo. O pessoal está entrando aí, a gente vai contextualizando no meio da conversa, né? Até o Maicon aqui, professor, mandou um comentário, ó, grande Hélio, professor e mestre, obrigado por todo o ensinamento na graduação. Falou, Michael. Então, já que o Maicon deu uma introdução aí, falando que você é professor, eu gostaria que você falasse, professor, como é que quem é o Hélio, né? O que o Hélio faz, o que ele já desenvolveu, com o que ele já trabalhou, para que a gente possa fazer um contexto aí para o pessoal que não te conhece, passar a te conhecer e, óbvio, falar das suas expertises e tudo mais. Tá joia. Eu comecei na área de computação, sou nerd desde criança, desde adolescente, sempre gostei de desmontar e montar coisas, e quando surgiram os primeiros computadores lá nos anos 70, 80, comecinho dos anos 80, eu era louco para ter acesso a um, lógico, era muito distante, né? Então a gente ficava sonhando, vivia, né, ficção científica, nossa, imagina um dia se eu vou ter um computador. Aí um dia eu consegui ganhar dos meus pais um computador que era nem comparado a nada. Ele tinha menos memória e menos capacidade de processamento do que esse relógio que eu tenho no pulso aqui hoje, muito menos. Mas era incrível, né? Já ter algo que você conseguia já programar e conseguia realizar alguma coisa. Então, assim, a minha primeira experiência foi em casa mesmo, fuçando em computadores. Depois eu fui fazer faculdade de informática. Me especializei na área de informática, tive empresa, trabalhei em algumas empresas em Varginha, e tive minha própria empresa em Cambuquira também, que é de onde eu sou, né, minha família, e trabalhei esse tempo todo e me encantando cada vez mais por tecnologia. E depois comecei a dar aula aqui na Unis, depois na Seca, aqui em Varginha mesmo, sempre nos cursos de computação, sistemas de informação, até que uma hora eu comecei a migrar um pouco mais para a área de engenharia de produção, de administração. Fui fazer o mestrado em engenharia de produção, doutorado em engenharia de produção, mas sempre com foco em inovação e tecnologia. Desde o começo, mesmo depois que eu mudei um pouco de área, né? Hoje eu estou na Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas, no campus aqui de Varginha, no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, onde tem os cursos de administração pública, economia, mas o meu enfoque e a minha área de pesquisa continua sendo inovação e tecnologia, desde sempre. E as áreas que eu curto e pesquiso, e aí eu fui fazendo uma série de pesquisas, fui especializando em algumas coisas, Smart Cities,
uso de realidade virtual na administração pública, uso de óculos 3D, e cada hora como diz, me interesso. Eu comecei a me interessar por educação à distância na época que não existia educação à distância mediada por computador, lá nos anos 90 ainda. 90. A internet surgindo no Brasil, 96, 98, nós criamos um departamento de educação à distância baseado em tecnologia no Unis, na época nem chamava Unis, né, era FEPESMIG, a gente criou o SAB, Sistema Aberto de Educação lá. Então, sempre trabalhando e olhando para o futuro, olhando para essas novas tecnologias, a transformação, já enxergando essa transformação que iria acontecer. E a educação à distância foi uma das promessas, né, lá no começo, que era só a promessa mesmo. Eu digo assim, a educação à distância é baseada na internet, porque já existia educação à distância por correspondência, né, CD, livro, né, pelo correio e tal. Mas a educação à distância baseada em ambientes virtuais de aprendizagem, Moodle, isso aí era inexistente quando a gente começou a trabalhar com isso. E aí já para começar com uma polêmica, né, um amigo nosso, não sei se você conhece também, o professor hoje na UFLA, o Rony Ximenes Martins, ele escreveu um artigo agora, você conhece? Eu já ouvi falar, não me é estranho. Acho que se eu ouvir então, ele de nome... Ele é um parceirão que fundou o primeiro provedor de internet aqui de Varginha, na época foi um dos primeiros de Minas Gerais, que era também da FEPESMIG, né? Caraca. E o Rony escreveu um artigo essa semana que eu achei muito interessante, essa semana não, umas 2 semanas atrás, eu achei muito interessante e eu concordo com ele, que eu falo assim, olha, é o fim da educação à distância, assim como é o fim do teletrabalho, começou a acabar agora. Aí todo mundo, quando você lê o título de um artigo desse, ou você ouvir, você fala assim, não, mas é o contrário, né? É agora que... Pois é, mas sabe qual é a ideia? E eu acho que isso é muito interessante, é que é o fim dessa classificação do que é educação à distância, diferente da educação presencial ou educação tradicional. Porque agora as pessoas entenderam que a educação à distância não precisa ser algo que você opta por ela e tem que deixar a outra. Ela pode conviver, e na verdade, no futuro, o que vai acontecer é que não se vai falar em educação à distância diferentemente de outra educação. Vai se falar de educação, e educação engloba tudo. Engloba a educação à distância e a educação presencial. Assim como o teletrabalho. A gente não estava acostumado com essa ideia de trabalhar à distância, home office, né, trabalhar de casa, o patrão ter confiança no empregado, de que ele está trabalhando lá na casa dele. A gente não fazia parte da nossa cultura. Então, quando se falava, eu vou trabalhar em home office, ou eu vou fazer teletrabalho, existia logo assim não, isso é muito complicado, é muito perigoso, né? Isso não vai funcionar, vai cair a produtividade. E aí, quando você olha para isso e fala assim, mas por que a gente estava com tanto medo? Está funcionando, né? Para a grande maioria das funções, está dando certo, né? E aí o que a gente vê é que tanto a educação à distância e a educação presencial vão virar só educação, como o teletrabalho e o trabalho tradicional vão virar trabalho. E a gente vai fazer parte do nosso trabalho assim, como a gente está fazendo, por videoconferência, e outra parte a gente vai fazer quando estiver aqui no escritório, fazer a reunião, estiver aqui na sala de aula, as duas coisas vão se complementar e simplesmente o teletrabalho vai ser trabalho. Assim como a educação à distância vai ser educação. E eu acho que isso é um bom começo para a gente falar de transformação digital. Um ótimo começo. Porque é um impulso, né, que a gente tomou, um chacoalhão, um susto, e que de repente as coisas estão mudando para algo que, quando a gente fala de novo normal, é um normal onde algumas diferenças elas caem, elas acabam. Sim. Né? Você não precisa mais ter essa classificação do que é mediado pela tecnologia. São quebrados paradigmas, né? E as questões, assim, a gente também vê, né, professor, que acaba que o digital vai se misturando com o que a gente chama de presencial, né? O mundo real aqui. Então, eu acho que há uma fusão disso, é isso? E assim, algumas coisas eram meio óbvias. Então, por exemplo, a gente fazer videoconferência, call, live, né? Esse tipo de coisa já acontecia antes da gente entrar no isolamento. Só que agora virou algo normal, corriqueiro, né? Inclusive já está acontecendo um fenômeno que as lives de artistas elas estão caindo do público agora, porque no começo era uma grande novidade, um monte de gente, eu quero lá, o que é isso? O que está acontecendo? E agora já tem tantas opções, é tanta concorrência, que aquelas lives de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de audiência não estão batendo mais esse volume, porque as pessoas, isso virou o novo normal.
Agora a gente não vai comprar ingresso mais nesse período para poder ir ali no estádio assistir um show, mas a gente vai assistir a live em casa. Então, isso era assim, era algo que era perfeitamente possível de acontecer, só que aconteceu mais rápido. A digitalização forçada também, você poder confiar em documentos online, documentos digitais, né? Antes, por exemplo, se fazia um seguro, você não conseguia, o seguro não valia nada enquanto você não assinasse um papel com caneta, né, e mandasse uma cópia, ou a cópia original, né, para a seguradora, o seguro não valia nada. De repente as coisas começaram a mudar, e aí os documentos, você só escaneia, tira uma foto, né, do celular, manda para a pessoa, não, tá valendo, você não precisa mandar nada pelo correio, não, já tá valendo. Então isso já estava acontecendo. Sim, a certificação digital mesmo, né? A certificação digital que está há um tempo já, né? Está há anos ali, que com o certificado A1, por exemplo, você assina documento. Você pode assinar documento digitalmente. Né? Mas mesmo sem certificação, as pessoas estão confiando em PDF online. Né? Eu te mando um e-mail com a cópia de um PDF que você acha que aquilo lá tá bom, tá valendo, tá fechado o contrato entre nós. Algumas coisas não dá para fazer assim, lógico, não dá para você casar, separar. Né? Isso é um pouco complicado. Né? Aí não, mas vai acontecer. Então, isso era também meio que óbvio, né? As coisas da nuvem, por exemplo, já estava acontecendo. Grande parte das coisas que a gente tem de digital, elas já não estão mais nos nossos computadores, já estão na nuvem. Só que agora está tudo na nuvem. A empresa colocou tudo lá, porque os empregados dela estão funcionando online, à distância, cada um no seu lugar, então as coisas não podem mais ficar num servidor da empresa, porque as pessoas vão precisar acessar de qualquer lugar, é mais fácil que ela esteja numa nuvem, então isso já estava acontecendo, acelerou. Comércio eletrônico, muita gente que nunca tinha feito uma compra, né, começou a comprar agora, porque não posso sair de casa, eu vou fazer compra online, inclusive supermercado, que era algo que não era comum a gente ter online. Hoje os supermercados estão correndo para oferecer os seus portais de comércio eletrônico, porque eles não estavam preparados. Até o iFood, né, professor? O iFood, não sei se você acompanha aqui, ele tem um supermercado lá e outros supermercados podem se cadastrar lá, né? Sim, mas isso eles não estavam preparados, agora eles têm que aprender a lidar com isso. Né? Exato. Essas empresas que só sabiam que existia, mas aquilo estava lá, a tecnologia estava lá, mas ela assim, quando eu precisar eu vou lá. E agora ela precisa urgente. Né? Agora precisava para ontem, né? Agora tem que correr e se adaptar aí no tempo. Pra não ficar e tem algumas consequências também que são efeitos colaterais disso tudo, né? Essas, como diz, essas que eu falei, eram meio óbvias, né? O cloud, digitalização, comércio eletrônico, videoconferência, isso tudo já estava acontecendo. Mas, por exemplo, isso gerou uma redução do estranhamento das pessoas com tecnologia, porque muita gente que não usava foi obrigada a usar. Professores, por exemplo, que nunca tinham gravado uma videoaula, agora estão tendo que gravar, estão tendo que usar um equipamento que eles não estavam acostumados. Tem que usar um editor de vídeo. Vai ter que acostumar a falar para a câmera, né? Acostumar a lidar com a tecnologia. Então, isso é um efeito colateral, que é um efeito bom, porque você fica mais capaz, né? Quando você se capacita a usar uma nova tecnologia, isso não vai servir só para você, por exemplo, se você é professor, não vai servir só para você dar aula. Né? Se você aprende a usar uma nova tecnologia para conversar com a sua família, né? Fazer uma call no final de semana, isso vai te ajudar em outras coisas, no seu trabalho, a estudar e a aprender. Então, a própria inclusão digital, ela é um efeito colateral, porque a inclusão digital é trazer mais gente que estava fora desse mundo digital, elas passam a vir com essa transformação digital do isolamento, ele acabou incluindo mais pessoas, né, trouxe para dentro desse mundo da tecnologia digital pessoas que estavam alheias e que agora elas não podem ficar mais. O acesso a pessoas, eu não sei se você percebeu, eu percebi isso agora, gente que era muito difícil de eu conseguir ver e falar com essas pessoas, agora está muito mais fácil, porque antes você falava, eu preciso falar com o cara que é o super CEO da empresa tal. Vamos, o cara está lá em São Paulo, se eu entrar em contato com ele, eu vou falar, vem aqui, eu tenho que pegar 300 quilômetros, porque o cara não vai parar o dia dele para fazer uma videoconferência comigo. Agora, você liga pro cara, eu preciso falar com você, ele fala, não, entra no Zoom aí, vamos bater um papo. As pessoas estão mais acessíveis. Né? Nossa, a gente começa aqui, cortar, professor, mas a gente começa aqui 7 horas da manhã conversando com as pessoas, reuniões, e vai até as 8 horas da noite, 9 horas da noite. É um ritmo totalmente diferente, né? Inclusive globalizado, né? Porque você faz conferência, eu tenho feito reuniões com pessoas, por exemplo, do mundo inteiro, e que, logicamente, se não fosse esse isolamento, essas pessoas, a gente não ia, mesmo que você tentasse marcar uma reunião, a gente não conseguia, as pessoas falavam assim, não, esse negócio de videoconferência não funciona, reunião online não funciona,
Tinha um preconceito contra isso. Agora não. Então eu consigo, no mesmo dia, falar com alguém dos Estados Unidos, do Israel, do Japão, da China, fazendo várias reuniões de meia hora cada um e resolver um monte de problemas, e é mais um efeito da globalização, né? E efeito das pessoas passarem a sentir normais em fazer esse tipo de atividade. E as reuniões acabam sendo diretas, né? São bem, assim, Sim. precisas, né? Aí tem um lado interessante, vou até devagar um pouquinho aqui, tem um lado interessante, porque toda reunião tem pauta, né? E quando é online, né, toda reunião tem pauta. Quando a gente fazia as reuniões meio que assim, vamos reunir, que muitas vezes você fazia reunião sem pauta, você ficava 1h30, 2 horas conversando de um monte de coisa que não tinha nada a ver com o assunto da reunião, porque não estava bem definido. Então isso é algo que começou a ficar mais organizado. A gente já sabe, eu vou para a reunião tal, e aí tem um outro detalhezinho. Muita gente está usando o Zoom, é uma ferramenta mais usada hoje em dia, pelo menos as minhas experiências aqui, é o Zoom. E o Zoom gratuito, ele tem um limite, se você tiver 3 pessoas, 40 minutos. Então, as minhas reuniões hoje são todas de 40 minutos. O que é ótimo, porque te obriga a ser mais objetivo. A gente não fica divagando, né? Mas aí também tem um lado ruim, que eu até tenho discutido com algumas pessoas, que é o lado do seguinte: a gente precisa marcar umas reuniões para não falar nada importante, porque principalmente que eu trabalho com inovação e tecnologia, muito da inovação ela acontece não na pauta. Não é porque a gente vai para a reunião discutir uma inovação. Ela acontece naquele papo furado. É o papo de quem descomprometido. Um pensamento coletivo. Você encontrou com a turma, falou o que tinha que falar, e aí termina a reunião, você começa a falar de outras coisas, e aí alguém fala assim, pô, tô com tal problema. Aí você vai com a ideia, pô, por que você não faz isso? É um processo criativo, né? É um processo de criação, como disse, é o acaso. O acaso, muitas vezes, ele provoca esses encontros de ideias, e isso não está acontecendo muito. Então, até uma coisa que eu acho que as empresas deveriam recomendar para os funcionários: olha, vocês façam as reuniões de negócio, mas uma vez por 2 vezes por semana, marca uma reunião para jogar a conversa fora, entre vocês aí, né, o pessoal da empresa. Marca o happy hour online aí, porque se não tiver o happy hour, não tem inovação. As pessoas vão repetir sempre as mesmas atividades, sem aquela liberdade, né, de ter ideias novas e de sugerir coisas novas. Sim. Outros itens, né, efeitos colaterais, a própria cibersegurança, ela aumentou, porque a também acompanhou, e se o pessoal, né, que está assistindo acompanhou, a quantidade de invasões que estavam acontecendo em reuniões do Zoom. Isso não era, pelo que eu sei, nem era um problema do Zoom, é que as pessoas estavam despreocupadas, então elas publicavam em redes sociais o link para a reunião. Vai ter uma reunião tal dia, tal hora, nesse endereço. Também não dá, né? Tá convidando os externos, né? Clica numa página aberta no Facebook, lá o sujeito, vamos participar dessa reunião? Vamos lá, a mesma coisa que você botar um convite na... Você põe lá no Facebook, vai entrar uma galera lá. Mas, vem pra... a gente tá com uma pergunta aqui, eu não sei se a gente consegue responder ela agora, porque a gente vai entrar num contexto, mas eu acho interessante, né? A Giane perguntou o seguinte: você entende que a transformação digital faz parte de uma jornada junto ao cliente ou trata-se de agregar soluções tecnológicas disruptivas? As duas coisas. Ela tanto vem como uma demanda do cliente que tem que ser resolvida junto com quem pode... com o problema, como também ela vem das oportunidades que são enxergadas por quem é empreendedor e tem aquela ideia, poxa, está faltando isso, né? Ou isso aqui não está legal desse jeito, vamos criar uma solução para esse problema. Então, a transformação ela surge, assim como você tem vários modelos, né, para surgir inovação, na transformação digital o que acontece é que esses modelos aceleram. O que a gente está passando, a transformação digital já estava acontecendo, né? Ela veio vindo, e de repente ela estava assim, chegando, montanha-russa, né? Ela subiu a montanha-russa, ela deu aquela voltinha, assim, que só para dar aquele aperto, aquele susto, assim, e agora descarrilhou não, desceu a ladeira da montanha-russa. Então, o que está acontecendo é uma aceleração da transformação que já estava acontecendo. E a gente já via isso acontecendo antes. Algumas transformações, elas vêm de demanda de problemas das pessoas, que muitas vezes juntam com o desenvolvedor para criar a solução. Outras vezes ela vem de alguém de fora que enxerga aquela oportunidade e oferece aquela solução. Então, a transformação agora, o que aconteceu é que ela está aceleradíssima.
mas as coisas assim aceleraram, mas não mudaram tanto o modelo, tá? Não, Sim, sim. não mudou o modelo, né, das coisas acontecerem. A importância da TI aumentou demais. As pessoas não davam tanta importância quando elas agora estão vendo. Se você, por exemplo, eu fiquei aqui, aquele dia, outra tentativa nossa, sem internet aqui. E aquela semana aconteceu umas 2 ou 3 vezes de eu ficar sem internet. Simplesmente você não faz nada. Faz Né? nada. Nada. Nesse Nada. momento, então, nossa, não faz absolutamente nada. Você fica olhando pro teto aqui e pronto. Aí, como a transformação digital jogou tudo para o digital, mesmo que eu pudesse sair de casa com isolamento social, tal, não tivesse isolamento social, eu sem tecnologia eu não faria nada, eu não conseguiria trabalhar, aprender, divertir, estudar, não poderia fazer nada. Então, a TI ela ficou muito mais importante para todo mundo, né? Para o empregador, para o empregado, para o estudante, para todo mundo, para a família, né? Para aproximar as pessoas, muito mais do que era antes. E aí há, lógico, uma necessidade de expansão da infraestrutura que ela não estava preparada também para essa quantidade de gente demandando essa infraestrutura ao mesmo tempo. Nós estamos com um pico, né, de solicitação de acesso à internet e pico de os computadores, as pessoas estão descobrindo que os computadores dela não tem a quantidade de memória que deveria ter, porque elas vão editar um vídeo o no processamento, trava. do computador. A placa de vídeo não é suficiente para ela rodar o programa operacional. A gente está descobrindo que a estrutura que a gente tinha, ela não estava suficiente. A gente achava que estava, que a gente não dependia dela. Agora a gente depende, poxa, então precisamos fazer, né, criar uma estrutura melhor para poder trabalhar. E outra coisa, outro efeito colateral que eu enxergo também é que a gente tem ainda alguns bots, né, alguns atendimentos virtuais, né, que você entra no chat e aí quem atende do outro lado é um bot, né, um atendimento automático, que eram muito ruins. E isso estava... as pessoas criavam soluções que eram ruins e achavam assim, coloca isso lá, né, deixa isso lá. Agora, a demanda por esse tipo de atendimento, ela estourou, ela explodiu, e os bots estão tendo que ser aprimorados. Então, tem muita gente investindo em machine learning, em inteligência artificial, para criar sistemas de atendimento automático que sejam mais inteligentes e que consigam realmente resolver os problemas. Até mais humanizados, né? E que resolvam o problema, né? Eu acho que isso é o mais importante, resolver o problema, né? Porque muitos deles não resolviam mesmo. A gente estava com algumas... Você via que algumas soluções era só para assim, o sujeito não dizer que não tinha acesso à empresa, eu coloco um bot lá, mas ele é muito ruim, a pessoa vai passar raiva lá. Mas pelo menos ela sabe que ela tem um canal de comunicação aqui. Não é um canal de comunicação, ela tem uma porta que ela pode bater aqui. Só que agora não está resolvendo, porque as pessoas vão lá, batem na porta, não resolvem, e elas tentam desesperadamente, de outra forma, falar com alguém. E isso não resolve o problema. Elas têm que fazer os bots que sejam realmente inteligentes para que ela consiga ter os benefícios, reduzir os custos. Os problemas, né? Acho que assim, toda solução tecnológica, né, professor? Quando a gente fala de solução, né, como quando a Giane fala, eu acho que ela tem que resolver problemas, né? Quando a gente fala de disrupção, é aquela, né, que ainda não tinha sido vislumbrada, mas ela acaba resolvendo aquele problema de uma melhor forma possível, né? E criando novos mercados, enfim. Eu acho que quando a gente fala de soluções tecnológicas, né, é solucionar, seja um chatbot, né, seja um software na nuvem, etc, né, qualquer coisa, que quando a gente fala de tecnologia, né. Então, bacana essa questão. Muitas coisas foram criadas durante algum tempo só para cumprir tabela. A empresa, por exemplo, começava a trabalhar com blockchain porque, é legal a gente falar que aqui a gente é baseado em blockchain. Ou então a empresa colocava um site para comércio eletrônico, porque a gente não pode, todos os nossos concorrentes estão no e-commerce, a gente tem que estar também. Isso aconteceu. E você via um monte de porcarias sendo feitas, inclusive com sites horríveis, horrorosos. Ou então, ao contrário, tinha um site maravilhoso, mas tinha uma retaguarda que não funcionava. Você fazia pedido, não recebia trocado. E as pessoas estavam com aquela ideia de que eu tenho que estar dentro dessa tecnologia, mas não se preparavam para isso. Não faziam um investimento para realmente fazer algo legal. E aí o que acontece é que o mundo agora vai ser medido de maneira diferente. A transformação digital que acelerou agora, que jogou a gente ribanceira abaixo, ela embaralhou todos os números que a gente usava para medir o mundo. Tá? Então, na área de business, a gente fala de KPIs, né? Quais são os indicadores que a gente vai usar para medir o mundo, por exemplo. Hoje é possível você
comparar, por exemplo, o que é emprego, trabalho formal e trabalho informal depois desse isolamento ou do teletrabalho, como é que você mede, né? Porque, e depois de todas essas transformações que aconteceram em flexibilização das relações de trabalho, da CLT, né? Será que aqueles indicadores que a gente usava o ano passado, eles vão servir para a gente medir, por exemplo, o que é trabalho formal e informal a partir de agora, o emprego e o desemprego? Quer dizer, as pessoas estão se reinventando e trabalhando sem ter carteira assinada, estão trabalhando de casa. E os indicadores não é nem assim, pro ano que vem, não. É para tipo, amanhã, né? Você tem que É para amanhã. Por exemplo, política pública é feita em cima de indicador, né? Então, como é que o governo vai descobrir, por exemplo, o índice de escolaridade das pessoas, se as pessoas estão deixando de fazer cursos formais? As pessoas estão estudando no YouTube, estão fazendo o tutorial e aprendendo a fazer uma série de coisas que elas conseguem fazer de graça, e muitas delas estão deixando de seguir a formação tradicional, deixando de procurar um diploma, e muitas empresas importantes estão deixando de exigir o diploma. E isso é algo que está acontecendo, né? E é algo assim, a gente vê que os dois lados estão interessados com que isso aconteça. Quem está oferecendo cursos, né, oferecendo treinamento, tanto de graça quanto pago, percebe que, de repente, não adianta tanto eu oferecer um curso de graduação de 5 anos, 6 anos online, se a pessoa consegue aprender em menos tempo, se o ritmo dela é mais rápido. Então, as demandas do mercado, né, professor? As demandas do mercado são totalmente ágeis, as tecnologias estão mudando toda hora, né? Então, imagina né, a pessoa que está estudando. Então, acredito que quem está na faculdade, por exemplo, tem que buscar não só o que está na faculdade. Eu considero a faculdade, sim, professor, é importante para a estruturação de um bom profissional, mas as habilidades, elas mudam todos os dias, né? Então, acho que a gente tem o profissional de tecnologia tem que buscar conhecimento a toda hora e a todo momento, né? Sim. Não pode parar um segundo. Agora, esse modelo, por exemplo, de 5 anos para você formar alguém, 5 anos, 6 anos, dependendo do curso, ou mais, dependendo do aluno, né? Às vezes o aluno demora 8 anos para fazer o curso de 4, né? Mas pensa bem, é até algo que eu estava comentando outro dia, num outro painel, todos os futuristas, né, eles consideram que essa década de 20, antes de acontecer a crise da pandemia, eles já viam essa década como que seria uma década que você ia ter a percepção que ao final dela, 2030, a gente teria vivido 100 anos em 10 anos, por causa do avanço tecnológico, por causa da transformação digital. Isso antes de acontecer esse impulso, esse empurrão que a gente teve aqui agora. Então pensa bem, se você vai ter a percepção no final de 10 anos que você viveu 100 anos, se você passa 5 anos dessa década fazendo um curso superior, quando terminar o seu curso, é como se tivesse passado 50 anos desde o dia que você entrou naquele curso. Grande parte do planejamento daquele curso, ele foi feito para uma realidade que já não existe mais. Então, você passa a utilizar o seu conhecimento num cenário completamente diferente daquele cenário de quando aquele curso foi planejado. Então, isso é mais mais uma dificuldade, né, dessa transformação da gente. Como é que a gente mede a qualidade, por exemplo, dos cursos superiores de 4, 5, 6 anos de duração? É pela quantidade de livros que ele tem na biblioteca? Não. Quanto tempo demora um livro com conhecimento novo chegar na biblioteca física, né, de uma universidade? E muito da avaliação dos cursos é feita desse jeito ainda. Você vai lá na biblioteca, eu fui avaliador do MEC durante muito tempo, vai lá na biblioteca e fica contando quantos volumes tem do livro X, livro de redes, banco de dados, tem tantos volumes, tem menos, tem que ter a quantidade suficiente para a quantidade de alunos que é matriculado no curso. Não faz mais sentido. Aquele livro que está ali, ele foi lançado há 7, 10 anos atrás, num momento, né, em que ele fazia sentido naquele momento, hoje não faz mais. Tem que ser tratados assuntos atuais, né? Eu acredito que habilidades atuais, tecnologias atuais, né? Por exemplo, eu conheço um pouco de JavaScript, por exemplo, mas JavaScript acaba que a gente não aprende, né, muito a fundo na universidade, né? Então, e é a tecnologia que está sendo mais utilizada aí, a tecnologia do momento, vamos chamar. Então, a gente acaba tendo aí momentos, né, professor, que nós, enquanto pessoas, né, empresas quanto empresas, tem que se repensarem e irem atrás, né, buscar ser mais autodidata, né, que a gente fala. Então, eu acho que isso é muito importante e casa muito, né, com esse momento que a gente está passando. E aí, para exemplificar também, além disso, né, além da escolaridade e tal,
Você imagina, por exemplo, no mercado mesmo. Vamos pegar a Associação dos Hotéis, né, da Hospedagem do Brasil. Hotel é um grande... Como é que você mede hoje a taxa de ocupação turística de uma cidade quando você tem um modelo de Airbnb? Que não é hotel, que não passa pelos controles e tal. Então, assim, não, mas o Airbnb... mas o Airbnb pode fornecer essas informações para os órgãos, né, os sindicatos, os conselhos, as associações. Tá bom, mas não existe só o Airbnb, existe um monte de outros serviços que não são ele que fazem a mesma coisa. Você nunca vai ter acesso a todos os dados de todos eles. Existem os informais, né, por exemplo, o transporte. Hoje, por exemplo, é possível a prefeitura ter informação precisa sobre como é que acontece o transporte dentro da cidade. Ela tem informação sobre os ônibus, sobre o metrô, numa grande cidade. Mas, olha, se você falar assim, mas tem o Uber, e o Uber 99 pode passar esses dados para a prefeitura. Ok, mas não sei se você sabe, tem um monte de serviços alternativos que não funcionam, não são Uber, né, são até informais mesmo. Tem gente criando sistemas pelo WhatsApp, onde você faz uma chamada de um carro que vem te buscar, te leva a outro lugar, por um sistema baseado em WhatsApp, que não tem nenhuma controle, né, que não tem nenhuma verificação, averiguação, como acontece, por exemplo, com toda a regulamentação que estão querendo criar. Tem várias cidades, por exemplo, no mundo, em que o Airbnb foi proibido, o Uber é proibido, né, e, assim, bom, o que acontece quando você proíbe, né, dentro desse ambiente de transformação digital? Você proíbe um serviço, aparece 10 outros alternativos que fazem a mesma coisa e que não são regulados. Porque aqueles que você, ao invés de proibir, deveria regular, você acaba afugentando as pessoas desses sistemas que são fiscalizáveis e cria um monte de sistemas que são obscuros, e aí você não tem controle mais nenhum. Então é outra coisa. A medição, né, como é que você faz o acompanhamento disso, da produtividade das pessoas, quantas horas as pessoas estão trabalhando? Não existe mais semana de 44 horas, né, para a maioria dos casos. Como é que eu meço a produtividade para saber se as pessoas estão produzindo mais ou menos, se eu não tenho mais esse controle do ponto bonitinho com o cartãozinho, né, ou cartão Olerite, né? As coisas mudaram tão radicalmente em tão pouco tempo, quer dizer, já estavam mudando, mas elas aceleraram tanto que agora torna-se muito mais complexo você tomar conta desse mundo, né? Então, para o gestor público, para o gestor de uma empresa, como é que você lida com essa transformação? Vai ter que ter muita reunião, vai ter que ter muita coisa. Inclusive, professor, tem muita pergunta aqui. Eu acho que aí começa a tocar muito nesses assuntos, né? A Giane, que está bem participativa, obrigado pela participação. Tem muita gente aqui que é parceiro nosso, o Arrisson, que entrou. Tem uma galera aqui que eu vi, Rodrigo, outro Rodrigo. Enfim, tem uma galera entrando aqui fazendo perguntas, sabe, professor? Eu acho que a gente pode dar umas respondidas nessas perguntas. Vamos lá. Que aí a gente vai interagindo também com o pessoal que está nos assistindo. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está aí com a gente, né? Participando. Valeu, obrigadão. A Giane faz uma pergunta aqui, a Giane está bem participativa, ela fala o seguinte, sobre cloud. Como garantir a migração de 100% das aplicações para a nuvem? Sabemos que existem aplicações implementadas com tecnologias não compatíveis e que temos regulamentações que dado saía do país. O setor público ele está sofrendo bastante por causa disso, porque criam-se regulações ou regulamentações que são impossíveis de serem aplicadas, né? Então, você pode ter boas intenções, mas de boas intenções o inferno está cheio. Então, tem um monte de regulamentações que são impossíveis dentro da nossa realidade hoje, a gente colocar isso em prática. Então, o que acontece é que se tenta implementar, né, você cria uma regulamentação, tenta implementar, vê que não dá certo, e daqui a pouco volta-se atrás e muda-se essa regulamentação. Porque seria tão caro e tão inviável, né, realizar isso. Eu tenho vários exemplos que eu poderia dar, até pela minha prática mesmo, que eu sou servidor público, e a gente usa ferramentas que muitas vezes é obrigado para nós, né, servidores, não é segredo, mas, por exemplo, dentro da universidade, se recomenda que a gente não use Dropbox, Google Drive, OneDrive, nenhum serviço de armazenamento de arquivos em nuvem. Tem que ser tudo do governo.
que use o próprio, né, o serviço, a infraestrutura própria. Acontece que a gente não tem infraestrutura própria. Então, tá bom, então vamos criar. Né, vamos criar, quanto vai custar isso? Qual vai ser a qualidade disso? Quanto tempo vai demorar para a gente criar um serviço? As melhorias. A manutenção disso. Então, aí quando te coloca na ponta do lápis e faz as contas todas, chega à conclusão, não dá, não tem jeito de fazer. Então tá bom, então vamos voltar a usar o Dropbox, o OneDrive, o Google Drive. É insustentável, né? Acaba sendo em alguns casos. Mas aí, só para responder a Giana, então assim, tem coisa que é incompatível. Não, incompatível hoje não existe mais. Existem virtualização para tudo. Você consegue criar ou simular, emular determinados ambientes que antes eram impossíveis. Você consegue emular isso na nuvem hoje, praticamente todas as tecnologias. No passado era mais complicado, e agora o que pode impedir muitas vezes é questão de segurança mesmo. Assim, alguns bancos, por exemplo, não vão colocar numa nuvem pública os seus dados, né, por uma questão de criticidade. E aí eles vão manter, né, tanto que os bancos usam a sua própria rede, contratam um cadastro próprio, né, não usam nem tecnologia de rede de terceiro por causa do sigilo, né, e da segurança dos dados. Mas isso é uma questão que não passa por um problema de tecnologia, é por um problema interno de segurança, decisão de segurança do banco. O que eu estava falando antes, né, dessa ímpeto, às vezes, de querer regular e bloquear e limitar as coisas, acontece igual o Napster. Não sei se todo mundo conhece, mas a história do Napster foi isso. O Napster foi o primeiro serviço de compartilhamento de música peer-to-peer, né, que você não tinha um servidor, eu tinha as músicas no meu computador, você, Breno, tinha as suas músicas no seu, a gente... Isso, conectava na rede Napster, então eu vejo as suas músicas, você vê as minhas, né, e a gente, que legal, essa música você tem, eu não tenho, eu baixava a sua música e tal. O Napster, né, o fundador do Napster aparece no filme lá, a rede social, né, o cara tinha 19 anos quando ele criou o Napster, né? Era um nerd, né, que legal, vamos compartilhar a música. E o negócio virou um fenômeno, e aí o governo americano foi lá e bloqueou, foi lá, fechou o Napster. No momento que fechou o Napster, apareceram 50 outros que faziam a mesma coisa com a mesma tecnologia, e eles surgiram em lugares onde o governo americano não tinha jurisdição. Os caras criaram um servidor de compartilhamento de arquivos na Rússia, no meio do Oceano Pacífico, na ilha de Tonga, né, no Burundi. E aí, não adianta eu querer brigar com os caras, eu não posso ir lá prender os caras. Então, isso virou, e muitas vezes isso que acontece, a transformação digital, ela acontece muitas vezes de maneira planejada, mas às vezes há um transbordamento, né? As coisas passam, elas saem do controle, principalmente quando aquilo beneficia o usuário, beneficia a comunidade, a gente. É o caso do Napster, é o caso do Airbnb, do Uber, né, do iFood. A gente vai ver um monte, o iFood, por exemplo, tem um monte de concorrentes hoje, né, fazendo a mesma coisa que o iFood. O iFood virou o mais famoso, mas esse modelo, por exemplo, do iFood, ele começou como algo que era muito barato e bom para o comerciante, né, e barato e bom para o usuário, e de repente o iFood começou a ficar um peso muito grande para os negócios, aí começaram a surgir os concorrentes. Agora, já tem serviço que faz as mesmas coisas que o iFood, como eu falei, que tem pessoas pedindo carro pelo WhatsApp, tem gente pedindo comida pelo WhatsApp sem pagar taxa para ninguém. Tem um aplicativo, não sei se você já viu, uma aplicação, né? Um aplicativo. É o Goomer? O Goomer, exato. O Goomer esse exemplo. Eu não pago nada para o Goomer, coloco lá o meu cardápio, as pessoas fazem o pedido, eu recebo o pedido, envio para as pessoas, só não tem o pagamento online, por enquanto, né? Mas isso por enquanto. Porque o WhatsApp, você imagina o WhatsApp implementando os pagamentos lá, pode ser uma realidade, né? A China, por exemplo, tem o WeChat, que é um semelhante ao WhatsApp, só que muito mais completo. Pelo WeChat, você consegue pedir táxi, pedir Uber, né? Consegue pedir comida, fazer transferência de dinheiro, você faz tudo no WeChat. Tudo. Então, claro, por que não daqui a pouco o WhatsApp começar a oferecer tudo isso e aí pronto, né? Vai ser um grande problema para essas grandes empresas hoje, porque a transformação digital é isso, ela muda muito rapidamente de acordo com as demandas da sociedade.
algumas vezes é demanda da sociedade, às vezes é uma oportunidade, né? Lá de cima alguém olha, né? Não foi ninguém que pediu, mas alguém, eu digo assim, né? Alguém mais visionário, né? Lá olhando a sociedade e fala assim, cara, falta isso, né? E põe aquilo lá e pronto, aí é a disrupção. Aí é aquilo que as pessoas nem sabiam que elas queriam, nem sabiam que elas precisavam, e de repente aquilo aparece na vida delas. Mágica. É... E aí, professor, também tem outros comentários aqui, ó. Por exemplo, o professor Juliano Miranda, ele fala assim: nunca acreditei que minhas aulas poderiam ser eficazes e com tanta interação dos alunos nessas plataformas online. Estava enganado, tá vendo? Então é uma quebrança de paradigma. Quando a gente fala de transformação digital, a gente vai quebrando paradigmas aí, a roda. Um abraço, Juliano. Valeu, Juliano, pela pergunta. Muito obrigado pela participação também. Aqui, ó, ele mandou também uma pergunta. Ó. Será o fim da docência formal e o que seria da formal hoje, né? Aí, ó, isso a gente comentou também, né, professor? Acho que a gente já passou bastante por cima da educação aqui. A gente falou no começo, né, que a distinção entre educação à distância e educação presencial, ela cai, né, nesse momento. Não existe mais diferença. Olha lá, a Darlênia, isso, né, Darlênia? Ótima noite. Ela fala o seguinte: concordo plenamente com essa discussão, né, falando da educação também. O diploma não será o diferencial, e sim o que o profissional vai fazer dele. Olha só. Legal. Hoje, Google e Facebook já não pedem mais diploma no processo seletivo, né? Exato. Você vai lá e faz uma prova, passou na prova, tá dentro. Exatamente. Pessoal, para quem está fazendo perguntas, tem um campinho abaixo, porque senão a gente fica rolando aqui, acaba que não vê as perguntas. Tem um campo aqui de perguntas que é uma interrogaçãozinha. Aí é só clicar nele e fazer a pergunta, porque inclusive ela aparece aqui na tela na hora que a gente vai responder. Tá? Fica bem mais fácil, fica mais interativo também. Eu tô vendo aqui o seguinte... o pessoal fala assim, interação unis. A academia antigamente se preocupava com a formação do pensamento crítico e científico. Essa pouca preocupação com a formação pode criar uma geração com pouca vontade de ter um pensamento crítico. Olha só. Mas uma coisa não extingue a outra. A gente pode ter formação de pensamento crítico sem sentar no banco da faculdade. Isso depende muito mais da sua formação doméstica, de onde, né, de onde você vem, da sua família, das pessoas que te estimulam a questionar, a pensar, estimulam a não acreditar de pronto nas coisas que você vê. Isso é algo que tem que fazer parte da vida de qualquer um, dentro ou fora da transformação digital. Você tem que ter retórica, tem que ter pensamento crítico, né? Não aceitar as coisas dadas como certo. Isso não é algo que necessariamente uma faculdade ensina, até porque a gente conhece um monte de gente que passou pela faculdade e não tem nenhuma dessas características, não tem argumentação, não tem retórica, não tem pensamento. É a pessoa, né? É um profissional. Eu acho que vem muito mais da formação familiar do que da formação escolar, né? Tanto da escola básica como da escola superior. Lógico que contribuem, né? Mas se a pessoa não tiver esse exemplo dentro de casa, é difícil ela aprender isso. É importante falar isso, né, professor? Inclusive tem alguns alunos aqui do Unis, né? O professor Fabrício do Unis aqui está participando da live também. É importante que os alunos vejam isso, né? Que muitas vezes, inclusive nesse momento de transformação, vai exigir muito dos profissionais, né? No dia a dia, na capacitação diária, numa busca por conhecimento constante, que a faculdade por si só, ela não garante nada para ninguém, né? Então, eu acho muito importante. E aí o Joelson também soma com esse tipo de pensamento, fala assim, ó, pensa que a faculdade passará por mais conceitos, padrões e boas práticas. Já as ferramentas em si e linguagens mudam muito rápido. Então, falando mais de comportamento também, né? Eu, por exemplo, só para exemplo, eu fui ler filosofia fora da faculdade. Nunca nenhum professor meu me sugeriu ou estimulou para ler um livro de filosofia. Eu me interessava pelo assunto, comprei alguns livros e fui aprender filosofia. Eu estava no primeiro ano de faculdade, mas eu não tinha filosofia na faculdade. Aí eu falei, vou ler esses troços. Eu comecei a ler, não entendia nada, depois eu li de novo quando estava no quarto ano e comecei a entender mais ou menos. Aí hoje eu entendo 70% do livro. Não leio, né? Mas é a interesse da pessoa, né? De vez em quando pegar um livro e dar uma olhada, será que eu agora vou enxergar com outros olhos, né? Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando essa perspectiva.
Sim, o Joxan também participando aqui com a gente, ó, falando, ó, eu acredito que o pensamento crítico não é feito pela formação acadêmica, e sim pela formação do ser. E independentemente de quem é a obrigação, depende de quem é a obrigação. Atualmente está falhando miseravelmente. Então, é esse processo de educação que está sendo transformado, né? É, Tem um pessoal também falando aqui, o Adriano. Olá, Adriano, ótima noite. Ele fala o seguinte: entendo que a migração para a nuvem deve ser feita sobre estratégia. Apenas levar para a nuvem uma aplicação é trocar apenas de data center. Algumas tecnologias ligadas podem não trazer o retorno de investimento esperado, né? sim, sim. Que a gente falou. Assim. É. Você tem que mudar a forma de pensar nos seus sistemas e não só trocar o sistema de endereço, né? Isso, desde quando eu dava aula de análise de sistemas, lá muitos anos atrás, eu falava isso. Muitas vezes o analista ele quer automatizar os processos sem pensar nos processos. O que acontece é que você tem um processo ruim, você automatiza, você erra mais rápido, né? Porque o processo ruim provoca erros. Se você automatiza, você vai errar mais vezes em menos tempo, né? Então você vai causar um desastre muito maior do que se você rever os seus processos antes de fazer essa automação. Show de bola. Pessoal, quem quiser te fazer mais perguntas, lembrando, tem uma caixinha que tem interrogação, é só clicar nela para fazer a pergunta, que ela já aparece para todo mundo sabe de que a gente vai estar falando, então fica até melhor para a gente ver, porque as letrinhas aqui acabam ficando pequenininhas, a gente acaba não conseguindo ler. Então, aqui, professor, seguindo, a gente já está quase chegando no final, né? Eu gostaria de agradecer quem está com a gente até o momento, pessoas que passaram por aqui, assim, nossa gratidão, né, professor, que está aqui, porque a gente está buscando disseminar o conhecimento, né? E eu acho que quando a gente faz ações dessa forma e tenta espalhar isso para o máximo de pessoas que a gente conseguir, a gente está fazendo o bem, né? Informando, levando conhecimento e de forma totalmente, né, gratuita e etc. Então, até retribuir a quantidade de conhecimento que a gente está adquirindo nesse momento, né? A quantidade de lives e webinars que eu participei nesses últimos 2 meses aí, que eu aprendi tanto com tanta gente que eu não tinha acesso antes. Pessoas que eu conhecia, eu já tinha lido livro, né, eu já tinha ouvido falar, soube que ela participou de um evento que custava R$ 5.000 o ingresso lá em Chicago, aí o cara tá fazendo uma live gratuita. E eu estava lá assistindo, falei, olha como as coisas mudaram, o acesso à informação, o acesso às pessoas ficou mais fácil também. Bem mais fácil. Aqui, ó, uma outra pergunta do Joxan, olha só, aí tá vendo como é que aparece, gente? Quando faz a pergunta pela interrogaçãozinha, aparece para todo mundo. Ó. Como trabalhar a mentalidade, seja na academia, no trabalho ou no cotidiano, nessa transformação digital? A mentalidade, você pode fazer isso por mimetismo, né, aproximar de pessoas. Às vezes você tem alguma dificuldade, aproxima de pessoas, né, que tenham as características que você quer ter. É uma forma de a gente estar próximo de modelos, né? A mentoria é uma forma, se você tem uma deficiência, eu tenho uma deficiência em tal coisa, eu não consigo melhorar isso, né? Você peça ajuda, né? Não é vergonha nenhuma a gente buscar ajuda em quem sabe mais ou é mais experiente que a gente, né? Procure mentoria para mudar mentalidade, né? Ou na academia, no trabalho, alguém que tenha mais tempo, que trabalha mais tempo com aquilo. Eu, por exemplo, João Santos, estou precisando de mentoria na área de WordPress aqui, viu? Sexta-feira você... E de Google, tá precisando também de Google? O menino Google aí é o Joxan, viu, gente? Quem ajustar Google Ads, etc., Google AdWords e tudo mais, fala com o Joxan aí que ele manda. Hoje, se você não sabe, pede ajuda, né? Ou se aproxima das pessoas, aprende junto com elas. É uma forma da gente trabalhar, né, essa mentalidade. A outra é estudar, né? Sempre. Desde que eu entrei no jardim de infância lá, eu não parei de estudar em nenhum momento da minha vida, né? Vou dizer que eu tenho 50 anos estudando. Então, não paro porque, lógico que é uma necessidade, principalmente na área de inovação e tecnologia, não tem jeito, mas é um prazer também, aprender coisas novas todo dia, né? Você tem que identificar se você quer trabalhar nessa área, né, com área tecnológica, tem que gostar. Se você não gostar, você não vai conseguir sentir prazer nisso e possivelmente vai sofrer muito, né,
porque acompanhar o ritmo não é fácil. Não é fácil. Assim, eu acho assim, a gente nem sempre vai fazer o que a gente gosta, né? Mas tem que buscar fazer o que a gente gosta. Eu vejo assim, que faz sentido para nós, né? Tem algumas tarefas que vão fazer parte ali do cotidiano, não tem jeito, mas é buscar fazer o que a gente vê sentido, né? O que a gente gosta. Eu compartilho muito disso também. Vamos lá. Eu vou fechar aqui, Joxan. Valeu pela participação novamente. Tamo junto. E lembrando, quem quiser fazer mais perguntas, use a caixa de interrogação para a gente fazer. E, professor, já como a gente está aproximando aí do fim, você poderia, assim, falar para nós, acredito que tem bastantes empresários aqui acompanhando a gente, empreendedores, pessoas que estão em home office, né? Pessoas que estão querendo se desenvolver mais. Quando a gente fala de transformação digital, esse momento que a gente está passando, você poderia deixar alguma dica ou compartilhar com a gente alguma informação que a gente possa passar por esse momento, né, de transformação de uma melhor forma possível? Sei que a gente falou bastante coisa aqui, mas se puder resumir em alguns pontos específicos de dicas e sugestões, óbvio que cada um vai seguir o seu caminho, né? Mas se você puder passar alguma coisa para a gente poder viver da melhor forma possível esse momento, seria de importância. Olha, eu vejo o seguinte, é só olhar o que aconteceu de 2 meses para cá. Tinha alguns ramos de atividade, algumas empresas que já estavam se preparando para a transformação digital. Elas já estavam criando uma cultura de transformação, já tinha um departamento de inovação dentro da empresa, ou então fez um curso, levou as pessoas dentro da empresa para fazer um curso, para enxergar esse momento de mudança, digitalização da economia, o que é economia compartilhada. Né? Então, essas empresas estavam se preparando para isso. O que aconteceu? Aqueles planos que elas tinham para os próximos 2 anos, eles aconteceram em 2 meses. Ela acelerou o processo. Então, o que a gente fez? Vamos botar na prática aquilo que a gente já tinha planejado. Poucas empresas já estavam preparadas para isso. Quase a maioria, 90% delas, não estavam preparadas. Aquelas que estavam se preparando, elas tiveram que fazer, lógico, um investimento rápido, urgente, para acompanhar a mudança e conseguiram fazer. Aquelas que estavam só pensando, olha, no futuro nós vamos ter que passar por uma transformação digital. Essas empresas, elas estão sofrendo tanto, mas tanto, porque elas não estavam preparadas e elas não sabem onde buscar ajuda. Ela não sabe o que fazer. E aí eles começam a jogar dinheiro fora, coisas que nem tudo vai dar certo. Por exemplo, a gente está vendo aí alguns, até supermercado mesmo, que tentaram implantar um call center no supermercado para atender telefonema, porque é muito complicado e caro criar um website de comércio eletrônico no supermercado agora. Vamos só botar atendente atendendo o telefone. Cara, não está funcionando para a maioria deles. As experiências que eu tenho e que as pessoas me passam é que está chegando tudo errado. Né? Você passa um tempão pendurado no telefone, isso está custando caro para o supermercado, porque ele tem que manter uma base enorme de atendentes para poder atender, para prestar um serviço tosco. Não está funcionando. Eles não estavam pensando ainda na transformação digital. É o exemplo que eu dei. O e-commerce não é novidade. A gente tem e-commerce desde 94. No Brasil, desde 96, 97, nos Estados Unidos, 94. Quer dizer, são 25 anos que existe o comércio eletrônico. E os supermercados são empresas com um budget de tecnologia alto. Muito poucos estavam preparados para esse aumento na demanda, que é algo assim, todo mundo perdeu o cliente, perdeu o faturamento e o supermercado aumentou o faturamento, aumentou o cliente, e eles não estavam preparados para isso. Então eles estão sofrendo muito mais. Por quê? Porque eles estavam assim, pensando ainda no futuro, nós vamos ter que passar para a transformação digital. E aí ela chegou dando tapa na cara, né? Teve gente que foi viva, foi esperta, ela já tinha um negócio que era fácil de ser digitalizado, e aí chegou esse momento, a pessoa botou em prática aquilo que ela já tinha em mente. Então, às vezes, você tem uma ideia boa, e aí fica a dica. Às vezes, o momento que você teve a ideia não é o momento adequado, mas, de repente, as coisas mudam, e as coisas mudaram muito radicalmente, e ideias que não eram muito interessantes há 1 ano atrás, agora são muito interessantes. O próprio delivery de tudo, né? Há 1 ano atrás, muitas empresas nem pensavam em trabalhar com delivery. O Goomer, eu nunca tinha ouvido falar antes do isolamento social. Não sei nem quando ele foi criado. De repente ele foi criado agora, mês passado. Eu não conheço a história deles, vou até investigar. Mas eles foram vivos, eles ficaram, né, esperando o momento certo e aí chegaram. Agora, teve gente que não estava nem pensando em transformação digital.
achava que isso era coisa para ficção científica, quem tem que pensar nisso é a NASA, né, eu não preciso me preocupar com isso. E aí o que aconteceu? Esse pessoal foi atropelado. Sim, Aí são empresas que fecharam, algumas felizmente. que estão fechando agora e vão fechar daqui a 1, 2 meses, porque não estavam preparadas de jeito nenhum. Não quer dizer que todas que estão fechando foi porque não acompanharam a transformação digital. Realmente os mercados encolheram, há menos clientes, menos dinheiro no mercado, há outros problemas. Sim. Mas então eu daria essas 4 perspectivas. Fala, Breno. Só um segundinho, professor, que a gente tem 1 minutinho e meio aqui agora, Tá, joia. restante, para a Tá gente bom. terminar. Então, só para fechar, eu diria 4 categorias, né, de empresário ou de profissionais que eu descrevi agora. Aqueles que estavam se preparando foram os que se deram melhor. Aqueles que estavam pensando ainda estão sofrendo muito e perdendo muito dinheiro. Aqueles que eram vivos ou que foram espertos e enxergaram a oportunidade do momento, esses deram sorte. Podia estar até mais ou menos preparado, mas deram sorte. E os que foram atropelados eram realmente aqueles que não acreditavam realmente de que a transformação ia acontecer. Então, para você se dar bem, lógico, você pode contar com a sorte, eu vivo, né? Mas você pode estar se preparando o tempo todo, porque tem algumas tecnologias que elas vão acontecer. Big Data, inteligência artificial, machine learning, blockchain. Você tem que estar por dentro, não precisa ter isso implementado no teu negócio agora. Você tem que ficar de olho nessas tecnologias promissoras, né? Portadoras de futuro, que é um termo que se gosta de falar, né? E buscar sempre o conhecimento, né, professor? Acho que buscar o conhecimento, buscar a informação, se atualizar sempre, independentemente se entrou na faculdade agora, se entrou no estudo agora, se começou um curso agora, já começar a se inteirar cada vez mais de conhecimento, né? Então, professor, a gente vai ter 15 segundos aqui, vou fazer o encerramento. Eu gostaria de agradecer a sua participação, assim, foi incrível, agradecer a todo mundo que está aí, Jonathan, que participou, Darlene, enfim, todo mundo.